Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos a justiça de Deus no nosso caminho. E nós oramos para que essa justiça de Deus nos abençoe tanto diretamente quanto indiretamente. Todo tipo de injustiça que possa, Senhor, de alguma maneira nos prejudicar, de forma direta ou indireta, nós colocamos diante de Ti e pedimos a justiça do Senhor. Tu és o Deus que batalha em nosso favor, em favor da nossa casa e do nosso propósito. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti. E como está escrito na Tua palavra, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está batalhando as nossas lutas. O Senhor está batalhando as nossas guerras. Tu estás protegendo a nossa frente, a nossa retaguarda, o lugar que nós estamos. E nenhum mal prevalecerá no nosso caminho. Cancelamos agora todo plano de morte, todo plano do inimigo, todo tipo de inveja, de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que resiste, o que o Senhor colocou na nossa vida. Nós ordenamos agora que todo mal caia por terra. Quebramos completamente todo tipo de influência espiritual, todo tipo de maldade, todo tipo de ação contrária e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu oro, Pai, para que cada pessoa nessa noite seja fortalecida pelo Teu poder. E eu quero liberar uma palavra profética, Pai, sobre aqueles que estão nesse propósito, buscando a justiça de Deus nas portas. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que foi roubado deles, ou que pertencia a eles e que foi desviado do caminho deles, incluindo boas oportunidades, bons empregos, incluindo recursos adicionais e todo tipo de conexão, todo tipo de abertura que o Senhor tinha para eles, mas que de alguma forma isso foi tirado do caminho deles, que volte multiplicado para as suas mãos, para a sua vida, para o seu caminho, no nome de Jesus Cristo. E cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Pai, nós oramos que mesmo que houvesse uma boa oportunidade ou grandes recursos lá atrás e que de alguma maneira saiu do nosso caminho, que agora o Senhor nos dê algo novo. O Senhor coloque algo atualizado na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que haja cura agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que todo mal seja removido, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Derrama da Tua graça, derrama do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos firmes nesse propósito de oração, crendo no que o Senhor Ele está fazendo. Hoje é o 13º dia do nosso propósito e estamos crendo em grandes coisas que Deus já está trabalhando. Amém? Eu confesso para você que eu vi muita coisa se movimentando nesse propósito, muita coisa se movimentando. E Deus falou muito comigo também hoje a respeito da importância de nós aprendermos a ouvir a Deus. É incrível, eu já expliquei isso para vocês, mas para aqueles que são novos, que estão me acompanhando, sempre que eu estou muito próximo, sabe, de entrar em uma atmosfera profética, Deus começa a me dar muitas palavras e parece que há uma ampliação na minha visão, há uma ampliação, sabe, na minha mente. E Deus começa a me mostrar muitas coisas e hoje Ele me deu uma palavra nesse sentido. Eu tenho hoje escola de profetas aqui em Orlando. Vai ser um tempo de adorar a Deus, vai ser um tempo de
ouvir o Senhor e vai ser maravilhoso. Hoje à noite começa a nossa Escola de Profetas e domingo pela manhã eu farei um culto aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Quero adorar a Deus junto com os meus irmãos e depois estarei retornando para o nosso Brasil. Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu ouvi um testemunho que a minha esposa compartilhou comigo. Deus usou a minha esposa de uma maneira tão linda num caso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque essa mulher, ela saiu do Uruguai e ela foi até um culto que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. E a minha esposa orou por ela depois na fila de oração, quando terminou o culto. O nome dela é Ruth. E ela escreveu assim: Deus abençoe, eu quero contar um testemunho. Quando estivemos em Santa Maria, a profeta orou pelo meu ventre e por meu filho e disse que Deus estava nos libertando da maldição. Desde esse dia, meu filho está bem e não tem mais medo. Eu estou grávida. Ela engravidou com 44 anos, olha só. Foi por Deus, eu não ficava grávida, mas eu sei que Deus me libertou. Eu não queria mais a essa idade, mas sei que Deus mandou e isso tem um propósito. Deus continue usando sua vida como um instrumento valioso nas mãos do oleiro. E aqui depois ela comenta outras coisas. O filho dela tinha síndrome do pânico. E a minha esposa orou por ele e ele foi abençoado por Deus. A partir daquele dia parou de ter medo e ela engravidou. Então eu fico maravilhado com esses testemunhos, porque é uma simples oração, mas mais poderosa do que a arma mais poderosa que existe aqui nesse mundo. Então nós precisamos crer no poder da oração. Essa oração que está entrando todos os dias aqui no seu lar, essa oração que está tocando na tua vida, que está tocando na tua família, você não tem ideia do que Deus está operando. Eu fui num restaurante ontem aqui nos Estados Unidos, um empresário me convidou para orar por ele, para conversar com ele, e nós fomos juntos no restaurante. E quando eu estava saindo do restaurante, uma mulher me reconheceu, né, pelas lives e tudo mais, e ela falou um pouco comigo a respeito de um vídeo de 1 minuto, sabe esses vídeos que eu compartilho de 1 minuto? Ela disse que ali Deus falou com ela e mudou a vida dela. Então eu digo que a nossa vida, ela precisa estar totalmente em Deus. Porque não é o que a gente faz como homem que pode mudar a história de alguém. Mas quando estamos conectados em Deus e a luz de Jesus Cristo está na nossa vida, Jesus faz coisas que passam da nossa capacidade de entender como. Né? Porque, sabe, um vídeo de 1 minuto mudar a vida de uma pessoa, uma oração libertar uma pessoa da síndrome do pânico e uma mulher que não podia engravidar, isso é milagre de Deus? Isso é ação do Espírito Santo? Amém? A Ele toda a glória. Adore a Deus aqui, você que está chegando nessa oração, adore a Deus. Eu senti de contar esses testemunhos para você e declare aqui nos comentários: estou firme. Amém? Agora nós vamos caminhar nesses últimos 3 dias aqui do propósito, que é hoje, sábado e domingo. Segunda a gente começa um outro propósito, que no domingo eu aviso vocês esse propósito, mas fique firme nesse final de semana para concluir esse propósito. Deus está fazendo muitas coisas. Então escreve aqui: estou firme. Amém? Que nada tire você da presença de Deus, nada tire você, sabe, daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, em nome de Jesus. Também quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aí, amém? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E tem um sininho aí, esse sininho aí, tem que clicar nele para ativar as notificações. As pessoas dizem assim: eu não sou avisado. É porque não ativou o sininho. Tem um sininho aqui, tá? Clica no sininho e aperta o botão ativar todas as notificações. É gratuito, mas sempre que você
Quando você fizer isso uma vez só, o YouTube vai avisar você toda vez que eu entrar ao vivo, tá bom? Olha a palavra que Deus me deu, está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 50, inclusive um trechinho dessa palavra eu vou ministrar na Escola de Profetas hoje à noite, tá? Olha o que está escrito. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eu estava orando pela manhã, depois da oração da manhã, e Deus falou muito comigo aqui nessa palavra. Inclusive, é uma palavra profética que eu vou até liberar hoje dentro da Escola de Profetas. Davi, quando foi enfrentar Golias, a Bíblia diz que Saul quis emprestar a armadura dele para Davi. E Davi foi vestido com a armadura de Saul. E ele até tentou caminhar com aquela armadura, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque algumas coisas que as pessoas querem que a gente carregue não é o que Deus tem para a nossa vida. Então começa por aí. Essa é a primeira instrução de Deus para você. Às vezes você pensa que você precisa daquilo que o outro está carregando. Não. Você precisa daquilo que está nas suas mãos. Nós sonhamos sempre com muitas coisas. Sonhamos em ter uma boa casa, sonhamos em ter um bom carro, sonhamos em ter nosso próprio negócio e sonhamos muitas vezes viver o que outros estão vivendo. E queremos, seguir o mesmo caminho deles. De certo, se eu fizer o que ele está fazendo, então eu também vou enriquecer. Se eu fizer o que ele está fazendo, eu também vou prosperar. O único ensino que nós podemos compartilhar uns com os outros e que é poderoso e que pode mudar a nossa vida, e isso é comum a todos, é o ensino da Palavra de Deus. O que eu aprendo com Deus e eu compartilho com você, se você usar isso, você vai ser abençoado. Agora, você querer fazer o que o outro faz e querer prosperar como ele prospera, não vai funcionar para você. E é nesse ponto que as pessoas ficam patinando na vida. Porque elas aprenderam a viver a corrida dos outros e não viver a sua própria corrida. Davi compreendeu que o empréstimo de Saul não era para ele. Tem gente que chega até você e quer ser teu sócio. Tem gente que chega até você e diz, eu te empresto isso para você começar. E às vezes Deus não quer que você pegue um empréstimo de alguém. Deus não quer que você pegue alguma coisa de alguém. Mas se você aceitar tudo que os outros querem para a sua vida, você não se move naquilo que Deus tem para a sua vida. Davi entendeu que a armadura de Saul não dava certo nele. Davi entendeu que aquela armadura, não era para ele. Então Davi agradece Saul, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado, pela sua generosidade, mas eu vou agradecer, eu vou usar o que eu tenho. E quando Davi, então, desce ao ribeiro, pega 5 pedras, pega a sua funda e vai contra o gigante, todos os olhos do exército estavam sobre Davi. E eu fico imaginando a multidão de pensamentos ali naquele momento, um dizendo, mas é esse menino que vai lutar contra esse gigante? E ele não está carregando uma espada, ele não está carregando um escudo. Será que nós vamos ser envergonhados aqui agora? Você tem que entender uma coisa, Davi foi muito corajoso ao acreditar naquilo que Deus havia dado para ele. Nós temos que acreditar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Temos que acreditar que o dom que Ele nos deu, o talento que Ele nos deu, a graça que Ele nos deu, as oportunidades que Ele nos deu, as conexões que Ele nos deu, são suficientes. São suficientes numa batalha. São suficientes para termos vitória.
são suficientes para vencermos aquilo que vem contra nós. E a Bíblia diz então que Golias partiu contra Davi e Davi começou a arremessar sua funda e atirou em direção a Golias. Diz que afundou a testa de Golias. Foi certeiro, porque quando você usa o que Deus te dá, você tem assertividade. Quando você usa o que Deus te dá e acredita que Deus vai usar o que você tem para te abençoar, você consegue prevalecer contra qualquer adversidade, você supera as situações contrárias da vida. E olha o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que então Golias cai. O que Davi faz? Ele corre até Golias, pega a espada de Golias, porque ele estava sem espada. Lembrando que ele recusou a espada do rei, ele recusou aquela espada, mas Deus deu a ele a espada do inimigo. Deus deu a Davi a espada do inimigo para terminar com o serviço. Você tem que entender uma coisa. Quando você usa o que Deus te deu, Deus te entrega aquilo que está nas mãos do teu inimigo. Eu vou ministrar isso hoje na escola de profetas. Isso vai ser uma partezinha do que o Espírito Santo me falou, que eu preciso ministrar na escola de profetas. Mas uma coisa fica clara: houve uma transferência espiritual aqui. Houve uma transferência e eu quero que você entenda uma coisa. As transferências espirituais, elas acontecem no mundo espiritual quando você caminha com fé em Deus. As transferências acontecem quando você aprende a discernir a voz de Deus. Isso é tremendo. Houve uma transferência espiritual aqui. Deus não aceitou a espada de Saul, mas Deus trouxe a espada de Golias para Davi. Você tem que aprender que quando você recusa a fazer as coisas do jeito do homem e você deseja e decide fazer as coisas do jeito de Deus, Deus traz para as tuas mãos aquilo que é muito melhor e que muitas vezes está nas mãos de outro, vai vir para as tuas mãos. Isso é tremendo. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você caminhar com aquilo que Deus tem lhe dado, se você aprender a correr a sua própria corrida, com a ajuda do Espírito Santo, você vai vencer e você vai ter resultados extraordinários e coisas que estão nas mãos de outros, você não vai precisar ambicionar. Deus vai te entregar. Amém? Eu creio que Deus nos entrega coisas que nós não pedimos a Ele. Deus nos entrega coisas e eu quero que você entenda isso. Ouvir a Deus fez toda a diferença na vida de Davi. Amém? Medite sobre isso. É uma palhinha daquilo que eu vou ministrar hoje na Escola de Profetas. É por isso que eu defendo muito a questão do ambiente profético. Quando nós estamos num ambiente profético, Deus abre revelações e essas revelações podem mudar completamente o curso da nossa vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? E escreve aqui, estou firme. Essa é a nossa declaração profética. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus. Amém? Estou firme. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. E eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe falar também. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 8h30 da manhã em Orlando, aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E se você mora em Orlando ou próximo de Orlando e quiser vir adorar a Deus junto conosco, nós queremos ter um culto de adoração. Quero conhecer nossos irmãos aqui que moram nos Estados Unidos e já tem gente que vai vir de várias partes dos Estados Unidos para estar nesse culto aqui com a gente. Se você conhece alguém que mora em Orlando, convida ele para estar conosco. Convida ele para estar conosco.
convida ela, convida a família, certo? E para você reservar o seu lugar é gratuito, tá? Mas para reservar o seu lugar para adorar a Deus junto conosco, você vai ter que entrar em contato com a minha equipe. Daí eles vão anotar o nome de quem vai vir, certo? E lá no lugar que a gente alugou, vai ter uma lista para que as pessoas entrem, certo? Então é tudo muito organizado aqui e a gente quer também fazer as coisas com organização, com excelência, tá bom? Então entre em contato com a minha equipe, o nosso contato está lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Salmos 91, e se você agora puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso, certo? Eu tenho entendido isso, meu coração brada sobre isso, e Deus falou, isso foi uma coisa que Deus falou comigo hoje pela manhã, a questão de sermos generosos com a palavra de Deus. Você sabe por que eu sou incansável aqui? Todos os dias, todo santo dia, 365 dias no ano, já por vários anos, fazendo a oração da manhã, da noite, instruindo, viajando, fazendo eventos, escrevendo livros. Sabe por que eu sou incansável? Porque eu creio que tudo o que eu tenho feito, Deus tem me retribuído. Ou seja, eu ajudo alguém, eu ensino uma pessoa a ouvir a Deus e Deus me abençoa com mais paz, com mais saúde. Por isso que a Bíblia diz, há mais alegria em dar do que em receber, e a alegria do Senhor é a nossa força, certo? Me sinto bem, me sinto feliz compartilhando com as pessoas a palavra de Deus. Você tem que sentir isso também. Por isso, compartilhe agora com 7 pessoas essa live, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Estamos firmes aqui, amém? Com nossos pés na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua provisão, cremos no Teu sobrenatural e que nenhum mal impedirá essa pessoa de vencer. Por isso, ó Deus, nós queremos usar aquilo que o Senhor tem nos dado e cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará tudo o que precisamos para a vitória. No nome de Jesus Cristo, oramos agora pela justiça de Deus. Que a justiça de Deus seja liberada no nosso caminho, nas nossas portas, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, nos nossos negócios, nos nossos projetos e em nossos sonhos. Também oro para que toda obra de maldade, todo tipo de ação contrária, todo tipo de inveja, todo tipo de malícia, todo tipo de engano, todo tipo até mesmo de arma forjada, como a Bíblia diz, de laço do passarinheiro, de ataque do inimigo, de acidente, seja removido do nosso caminho em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta a obra do caçador do nosso caminho e do caminho dos nossos filhos, do caminho do nosso cônjuge. Guarda, Senhor. Também oro, Senhor, por essa família, para que dentro dessa família haja unidade. Oro para que dentro dessa família as brigas cessem, os desentendimentos acabem e que o respeito, o amor, a gentileza, a bondade faça parte desse lar. Oro também para que o Senhor dê força para essa pessoa. Em o nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa derramar graça sobre ele. Senhor, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós.
Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, que cada um de nós receba uma força do Senhor, uma força sobrenatural para vencer, para avançar, para não parar, para não desanimar, no nome de Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente. Jesus, Tu cura. Eu sou homem e não curo ninguém, mas o Senhor é Deus e tem o poder de curar, e a nossa fé está em Jesus Cristo, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Por isso que essa pessoa seja tocada agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo dá saúde, receba a cura, que toda enfermidade, todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder e com a força do Teu poder. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu apresento todos os pedidos de oração ao Senhor aqui. Todos os pedidos apresentamos ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que você possa ter sido abençoado com essa oração e que compartilhe. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas. Tenho certeza que Deus também, Ele é fiel. Amém? É um princípio, a generosidade é um princípio. Que Deus te abençoe. O Senhor derrame graça e favor sobre a tua vida. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E Senhor, estamos hoje aqui no nosso primeiro dia de jejum e de oração, crendo que o jejum e a oração são chaves mestras para o impossível. Te pedimos, abre para nós a grande porta. Oramos no nome de Jesus para que haja livramento, para que haja proteção, para que haja avanço, para que haja prosperidade e não nos falte direção em nossa vida. Senhor, tira do nosso caminho todo tropeço. Tira do nosso caminho tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para tentar nos tirar do propósito. Apresentamos a Ti todas as áreas da nossa vida e aonde estiver algo travado, aonde estiver algo impedido pelos homens, nós oramos agora para que haja um avanço sobrenatural, para que haja um rompimento no nome de Jesus Cristo. Senhor, apresentamos a Ti a nossa vida, os problemas que conhecemos e as situações que não conhecemos. E oramos para que o Senhor esteja guiando os nossos passos na luz do Teu Espírito Santo e da Tua santíssima e poderosa palavra. Amamos o Espírito Santo e damos bem-vindo à Sua presença gloriosa aqui nessa oração. Senhor Jesus, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua glória, remova a enfermidade deles, a dor deles, a depressão, o medo. E sim, invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração, porque a Tua palavra diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, só Tu salva, só Tu liberta, só Tu muda, e nós invocamos o nome de Jesus aqui agora. Graças, Jesus, graças, Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar aqui com você nessa noite, compartilhar uma palavra profética, uma palavra de vida. Eu sei que Deus vai falar contigo hoje aqui. Amém? Vamos declarar a nossa declaração profética para essa semana. Escreva aí nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus, eu estou orando isso por você e para mim. Porque só Deus para abrir certas coisas para a gente. Só Deus. Deus já me abriu muitas portas na vida. Mas eu sei que Ele pode me abrir portas ainda maiores, muitas vezes maiores. Eu tenho convicção no que Deus faz.
Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele tem o poder para isso. Você crê? Faz esse jejum conosco. 14 dias. 14 dias de oração e jejum. E para quem está entrando agora pela primeira vez aqui na oração, se você puder jejuar conosco e está ok com a sua saúde, jejue com a gente. Agora, se você não puder, só ore. E quem tem dúvida sobre se pode jejuar ou não, procure seu médico e depois você jejua. Ou só ore conosco aqui. Eu entrei num jejum, tá? Por 2 semanas, sem pão e sem doce. 2 semanas, que são os 14 dias desse propósito. Se Deus se tocar de fazer, faça. Se não, só ore conosco aqui. Amém? E eu quero começar com o testemunho da Poliana. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Acompanho o Senhor há mais de 2 anos e hoje venho contar o meu testemunho. No ano passado eu descobri que estava com descolamento de retina nos 2 olhos e precisei fazer uma cirurgia com urgência, pois havia risco de perder a visão. Consegui fazer a cirurgia, mas em um dos olhos não ficou bom. Voltei ao oftalmo, ele fez os exames e me disse que eu precisaria de uma nova cirurgia, pois havia ocorrido outro deslocamento. Isso foi no começo deste ano. Eu fiz a cirurgia novamente no olho esquerdo, aparentemente estava tudo bem, mas de repente comecei a enxergar tudo embaçado. Foi então que peguei firme nas orações e Deus me curou. Para a honra e glória do Senhor, agradeço pelas orações e pelo aprendizado. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Sou sua intercessora e ainda tenho um grande sonho de participar da escola de profetas. Que maravilha! Glória a Deus! Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Que bonito seu testemunho, Poliana. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Amém? E eu quero hoje compartilhar com cada um de vocês uma palavra que está em Êxodo capítulo 4, verso 10. E escute isso, porque Deus pode falar com você aqui nessa palavra. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. Compartilhe com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, te inscreve agora, porque só vai fazer bem para você acompanhar as orações aqui. Amém? E uma outra coisa importante também, tem um sininho aqui, que se você ainda não ativou as notificações, ative, para que toda vez que eu entrar ao vivo, você receba um aviso do YouTube. É gratuito, tá? Mas tem que clicar no sininho aí e ativar as notificações. Diz assim o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, diga assim comigo, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés estava recebendo um chamado para a vida. Deus estava chamando ele para um propósito muito maior que ele havia imaginado. Só para você ter uma ideia de como estava a vida de Moisés, ele estava já há 40 anos fora do Egito. E ele era um fugitivo, porque ele acabou matando um homem, fugiu para o deserto. E cuidando dos negócios do sogro, cuidando daquelas ovelhas, daqueles animais, o Senhor o chama. A Bíblia diz que ele teve uma visão de uma sarça que não se consumia e pegava fogo, enfim. E quando Moisés se aproximou para ver por que aquela sarça continuava a pegar fogo, diz que o Senhor falou com ele. E o Senhor estava o chamando para ele retornar ao Egito e libertar o povo que estava já há 400 anos na escravidão. E Moisés, então, depois de receber sinais de Deus, depois de ouvir a voz de Deus, Moisés disse: Senhor, eu não sou eloquente. Os meus lábios e a minha boca, ela é pesada. Provavelmente Moisés tinha um problema de dicção, um problema na fala. E o Senhor disse para ele: Moisés, não fui eu
que fez a boca do homem, a língua do homem? Será que eu não posso curar você? Será que eu não posso destravar essa limitação que você tem? Porque uma coisa que nós temos que entender aqui é que todos nós temos crenças limitantes. E o problema da crença limitante é que você não consegue viver a plenitude do seu propósito com o excesso de crenças limitantes. As crenças limitantes impedem você de começar algo, de terminar algo, de entrar no novo projeto, de recomeçar. Sabe, eu falei um pouco sobre isso na oração da manhã, que as crenças limitantes, elas, além de serem um limitador na vida da pessoa, elas também impedem a pessoa de viver o que Deus tem. Eu tinha uma limitação muito grande na minha vida porque eu pensava assim que era impossível eu escrever um livro. Era impossível. Mas Deus me mostrou que nada é impossível para Ele. Eu achava que era impossível fazer um evento em outro país. Eu já faço evento em vários países do mundo. Ou seja, a impossibilidade humana não é para Deus. Deus tem o poder de quebrar as limitações. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem uma memória curta, se você é uma pessoa, sabe, que tem a vontade de fazer as coisas, mas que você se sente desabilitado para aquilo, incapaz, limitado, saiba que isso tudo está aí dentro da sua alma, que travando você. Porque Deus, quando Deus coloca um desejo em nós, em algo, isso não é, sabe, por acaso. Esse desejo é um sentimento colocado por Deus, de que é possível sim você fazer coisas grandes. É possível sim você cumprir o seu propósito, você cumprir o seu chamado. Mas as crenças limitantes, elas dizem eu não posso. Moisés lembrou, sabe, enquanto ele estava ouvindo Deus falar, ele lembrou da sua limitação. Todo santo dia eu lembro das minhas limitações. Mas, por um outro lado, eu lembro que quem vai me capacitar é Deus. E já teve coisas que Deus me usou e que eu digo, como que isso aconteceu? Eu não tinha como acertar dessa maneira, mas Deus faz além. Deus faz mais. Deus faz, sabe, com que você saiba o que falar na hora certa, dando um conselho de sabedoria, ministrando de uma maneira poderosa, porque o Espírito Santo na nossa vida, ele pode sim nos capacitar a romper com as limitações naturais, a ir além, a ir mais do que natural, atravessar as fronteiras da impossibilidade e chegar no lugar aonde Deus tem para a nossa vida. Essa semana, as minhas lives das 9 horas da manhã, toda semana eu estarei falando sobre crenças limitantes, porque eu acredito, eu preguei isso lá nos Estados Unidos, que as crenças limitantes, elas podem inclusive roubar as promessas de Deus na tua vida. Aí você diz assim, não, mas Deus tem que cumprir a promessa de qualquer jeito. Você tem que entender uma coisa, assim como eu tenho que estar pronto para ouvir, eu tenho que estar pronto para ser usado. Eu tenho que estar disponível. Eu já vi pessoas que por causa da timidez, por causa do medo, por causa, sabe, daquele sentimento de rejeição que eles têm, eles deixam de acessar o que Deus tem para eles. Eles deixam de viver o que Deus tem para eles porque eles se fecham, sabe, dentro de um mundo de travas, dentro de um mundo onde tudo diz para ele que ele não pode, que ele não consegue, que é difícil. Sabe aquele pensamento? Isso é difícil de eu conseguir. Isso é impossível de dar certo. Ou seja, tem tanta crença na mente da pessoa e ela tira Deus da equação. Ela tira Deus da conta.
Ela não consegue, sabe, colocar Deus para dentro daquela situação que ela está vivendo. É por isso que você tem que pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo lhe mostrar, sabe, onde estão as limitações da sua vida e começar a orar por isso. E não apenas orar, mas se posicionar, ter atitudes para que você possa quebrar isso. Eu conheço muita gente que é muito envergonhada e ela pensa assim: eu não vou ser bem aceito pelas pessoas, eu sempre fui rejeitado, eu sou uma pessoa simples assim, então eu não posso estar com essas pessoas que têm mais recursos, com essas pessoas que são mais importantes. E ela vai interiorizando todos aqueles sentimentos. Então ela deixa muitas vezes de ir a um evento, ela deixa de estar com algumas pessoas, ela deixa de participar de algumas reuniões, porque dentro da cabeça dela ela não é digna. Ela não está, sabe, no nível daquelas pessoas. Ela não está no nível, então ela acha, sabe, como eu não estou no nível, eu não vou ir, eu vou ficar de longe, eu vou só observar. Tem situações que Deus não quer que você apenas seja um observador, Deus quer que você seja o protagonista. Deus quer que você transborde, sabe, a sabedoria que Ele te deu, o conhecimento que Ele te deu, as direções que Ele colocou na sua vida. E um detalhe, você carrega soluções que para muitos que estão ao seu redor, eles não têm essa solução, mas você carrega, porque Deus coloca dentro de cada um de nós chaves. Chaves que vão ser usadas por nós e chaves que nós vamos entregar a outras pessoas. Porque somos recompensados também pelos problemas que a gente resolve. Então você tem que entender, existe um propósito muito maior. Moisés tinha limitações. Ele tinha limitações, mas ele estava diante de alguém. Ele estava diante de alguém que podia remover essas limitações completamente da vida dele para usá-lo para o propósito. E olha o que Deus disse aqui para ele: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha o que Deus disse para ele. Vai! Vai! É como se Deus estivesse dizendo: saia desse lugar que está travando você, Moisés. Vai! Moisés, vai! Porque eu vou te capacitar, eu vou usar teu irmão Arão, eu vou fazer na tua vida com que tuas palavras não caiam por terra. Você entende? Você entende aqui o poder que Deus Ele tem e que Ele pode destravar. Deus deixou isso registrado para dizer a mim e dizer a você que Ele criou a boca do homem, Ele te criou, e Ele pode remover qualquer limitação que você tem. Qualquer limitação. Olha que poderoso é isso. Deus pode remover qualquer limitação que você tem. Por isso, creia no Senhor e na força do seu poder. Amém? Eu deixo essa instrução, eu deixo essa palavra para você agora, em nome de Jesus Cristo. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar alguns anúncios aqui muito importantes. O primeiro é que nós vamos ter uma conferência dia 11 e 12, a conferência A Cura, vencendo as limitações, as crenças limitantes. Vai estar comigo Thiago Brunet, vai estar comigo Mac Anderson e outros. Vai ser 2 dias, onde nós vamos ter várias ministrações. Isso vai ficar gravado dentro da academia aqui no Global. E você não pode ficar de fora. São 2 dias extraordinários, onde você vai destravar para o seu propósito. Quer participar? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da academia. Então, se você não é aluno da academia, essa é a oportunidade. E um detalhe importante: quem adquirir meu novo livro vai receber um cupom. E esse cupom você vai depois usar, você vai entrar em contato com a minha equipe para que você, por 3 meses, você tenha desconto dentro da academia aqui no Global. Tá? É um presente para quem adquiriu o meu livro novo, Café com Jesus. Esse devocional incrível aqui, tá? Que vai te abençoar.
você pode adquirir nosso devocional através do meu site www.vinicius7.com.br. E um detalhe, quando adquirir, não adquire um só, adquire 2, 3 para você dar de presente também para sua família, para os seus amigos. Eu tenho amigos empresários que adquiriram o meu outro livro, Café com Jesus, para dar de presente para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Então, essa é a oportunidade de você ser abençoado e abençoar também, tá bom? E essa semana eu estarei dia 8 em Passo Fundo, dia 9 em Panambi, Rio Grande do Sul, e dia 10, domingo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estarei em 3 cidades. É o Tour Profético Sul. Nesses 3 lugares eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. Olha que tremendo. Nesses 3 lugares eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. E vou transmitir também no meu canal. Agora, você que gostaria de estar presencialmente junto conosco, também vou levar o nosso livro, tá? Vou levar nesses 3 lugares e vai ser incrível. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, você que é do Rio Grande do Sul, esse final de semana, 3 dias no Tour Profético Sul. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você, escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Escreve aí: Deus me abra uma grande porta. Nós estamos orando, amém? Para que Deus nos abra portas, para que Deus traga proteção, livramento e outras coisas. Mas essa é a nossa declaração profética. Quero pedir também que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso, amém? Mande aí para 8 pessoas. E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje, amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Preciso também da oração dos irmãos e dos amigos que me acompanham. Eu tenho programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Preciso da oração de vocês, amém? Esses programas de televisão têm abençoado a vida de muitas pessoas, mas eu preciso que você ore pela minha vida, pelo meu ministério, que você ore pelos programas de televisão, amém? Porque o combate espiritual é real contra esse mover de oração que Deus tem feito. O combate espiritual é real. Então preciso das orações dos irmãos. Orem por mim, orem pela minha casa. Orem por tudo que Deus colocou nas minhas mãos para que o Senhor multiplique, para que o Senhor abençoe. Amém? Porque precisamos. E sempre que lembrar, nos apresente também em oração. Amém? Muito obrigado, desde já, e que Deus te abençoe. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração. E nós oramos para que o Senhor nos abra a grande porta. Oramos também por livramento, oramos por proteção, oramos por direção de Deus à nossa vida. Que nunca nos falte, Senhor, palavra.
que nunca nos falte direção, que o Senhor guie os nossos passos e afaste de nós, Senhor, a maldade, a obra do caçador, o laço do passarinheiro, a arma forjada, a obra do acusador. Declaramos por terra todo tipo de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de fofoca, e pedimos a tua proteção. Senhor, cobre com o teu sangue toda a nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso casamento. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Abençoe negócios, abençoe empresa, abençoe contratos, abençoe clientes. Oramos em nome de Jesus também para que o Senhor leve embora toda a ansiedade, toda a dor, toda a angústia, todo o trauma. Oramos, Pai, para que a paz de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Oramos para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Que a tua mão, Senhor, seja sobre essa pessoa. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo de Deus, e mova com o teu poder a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Oramos também, Senhor, para que o Senhor libere bênçãos, bênçãos que nem sabemos, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Nos mostra, nos revela e nos conduza a essas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Eu peço um milagre para a vida dessa pessoa. Eu peço, libera do teu poder e do teu sobrenatural. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu e se você está firme nesse propósito aqui junto conosco, compartilhe agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.